acabamos de sair agora na sessão de Late Breaking aqui no ASH San Diego 2023. Foram 6 trabalhos apresentados, mas 3 ou 4 têm uma relevância um pouquinho mais clínica. O primeiro que foi apresentado foi um estudo em mieloma múltiplo, que comparou um esquema chamado Dara-VTD, ou Daratumumab, mais bortezomib, dexametasona e lenalidomida, versus esse mesmo esquema, só que sem o Daratumumab. Então, Dara-VRD versus VRD. Foi feito o transplante autólogo, na sequência uma manutenção com lenalidomida ou só lenalidomida. E aí o que esse estudo mostrou? Que o esquema de indução com 4 drogas, o Dara-VRD, foi superior comparado com só o VRD, sem o Daratumumab, em termos de sobrevida livre de progressão. Então, os pacientes ficaram mais tempo sem recidiva da doença, mais tempo com controle da doença e mais tempo sem necessidade de outros tratamentos. Então, esse esquema quádruplo foi superior ao esquema triplo em todas as suas fases, na indução, na consolidação e na manutenção. Então, esse é um dado muito interessante e provavelmente vai se tornar aí um padrão aí, no mieloma múltiplo. Aí um outro trabalho com linfoma de células do manto, que é um tipo de linfoma específico em pacientes que recidivaram ou foram refratários a tratamentos prévios. E esse estudo comparou uma classe de drogas chamada inibidores de PTK, nesse caso usaram ibrutinib, em combinação com venetoclax. Então foi ibrutinib mais venetoclax versus ibrutinib mais placebo. E o que esse estudo mostrou? Que para pacientes com linfoma de células do manto no cenário recidivado e refratário, a combinação de ibrutinib e venetoclax foi melhor que o ibrutinib sozinho. Então, o venetoclax adicionou atividade junto ao ibrutinib nesse cenário de segunda ou mais linhas, comparado só com o ibrutinib sozinho. O padrão seria só dar um inibidor de BTK, tipo ibrutinib. O que esse estudo mostrou é que você adicionar um inibidor de BCL2, no caso o venetoclax, ao ibrutinib foi melhor do que só o ibrutinib sozinho. Depois teve um estudo em transplante haploidêntico para anemia falciforme. A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia, uma anemia hereditária, onde existem agora terapias gênicas que foram aprovadas aqui recentemente nos Estados Unidos. Infelizmente é um custo extremamente elevado, de bilhões de dólares, mas o transplante de medula óssea, que já vem sendo praticado com irmão 100% compatível, mostrando bons resultados, aqui foi demonstrado que no transplante haploidêntico, ou seja, seria um doador 50%, mostrou resultados muito interessantes, com taxas de sobrevidas aí em torno de 80, 85, 90%, com baixa toxicidade, e que também serve como uma forma de terapia gênica, ou seja, você está trocando aquela célula geneticamente defeituosa por uma célula sadia através de um doador de medula óssea, onde você vai incorporar uma célula tronco da medula óssea sadia, sem a mutação, para no paciente com anemia falciforme voltar a produzir células hemácias, principalmente normais. Então foi um dado bem interessante. Aí eles até fizeram uma questão de comparação de custo, 10 vezes mais barato você fazer um transplante haploidêntico do que essas terapias gênicas, que também são altamente efetivas, mas há um custo. E o último trabalho que eu queria só salientar, os outros trabalhos foram mais básicos, apresentaram doenças mais raras, é um estudo de uma droga chamada Revumenib, que é um inibidor de menina, que foi estudado em pacientes com leucemia mieloide aguda, que tem uma mutação específica chamada KMT2A, e essa droga mostrou uma atividade muito importante nesses pacientes com LMA, nesse cenário de mutação, onde esses pacientes já tiveram uma taxa de resposta geral em torno de 60%, completa em torno de 20, 30%. Então, uma atividade muito importante num tipo de leucemia mieloide aguda muito difícil de tratar. Então, esses 4 trabalhos aí foram bem interessantes, O ASH todo ano ele pega uma representação um pouco mais diversificada, um estudo de mieloma, um estudo de linfoma, um estudo de anemia falciforme, leucemia mieloide aguda. E só para complementar, os outros 2 estudos estudaram mutações em doenças raras, que é uma coisa muito específica, que eu não vou entrar muito em detalhamento, e numa outra síndrome também hereditária rara, onde leva um sangramento maior, mostrando aí uma estratégia aí, uma droga para conseguir controlar os sangramentos. Mas do ponto de vista clínico, na prática diária, são esses 4 mesmo que eu apresentei para vocês. Então, vocês que não estiveram aqui, vocês já têm um resumaço aqui do Late Breaking Abstract Session do ASH